prisão invisível. Você sente que algo está te prendendo, mas não sabe o que. Acorda, vive, cumpre funções, sorri quando precisa, mas lá no fundo, algo continua apertando, como uma mão invisível no peito, como um nó que não desata. É uma solidão que ninguém vê, mas que você carrega como se fosse uma mochila cheia de pedras que ninguém te ajudou a carregar. Não é falta de companhia, é falta de sentido, falta de presença, falta de si mesmo. Às vezes, esse peso se disfarça, vira vício, vira hábito, vira essa vontade quase constante de se distrair, rolar a tela, comer mais do que precisa, ficar preso em conversas vazias, procurar um alívio rápido para um vazio que você nem sabe mais nomear. O vício nem sempre tem uma forma clara. Às vezes, é apenas o hábito de fugir de si mesmo. Fugir do silêncio, porque o silêncio te mostra coisas que você ainda não está pronto para ver. Mas ignorar a dor não a faz desaparecer. Ela só muda de roupa. E volta, disfarçada de cansaço, de ansiedade, de insônia. Cuidado com o silêncio que sufoca ao invés de curar. Cuidado com esse tipo de paz que só existe quando você está distraído. Porque o que parece calma pode ser só entorpecimento. A verdade é que você pode estar vivendo uma prisão emocional e nem se dar conta. Pode estar preso à mesma dor de anos atrás, às mesmas repetições, às mesmas desculpas. E tudo isso no piloto automático. Porque quando a dor vira rotina, ela se disfarça de normalidade. Você é como um navio preso a uma âncora emocional que não vê. As velas estão abertas, o vento sopra, mas você não sai do lugar. E o mais perigoso é que você se acostumou a não ir, a não sentir, a apenas continuar. O erro invisível que muitos cometem é esse: tentar ser fortes demais o tempo todo, sem nunca parar para olhar a ferida, sem nunca ter a coragem de dizer: sim, dói, sim, eu estou cansado, sim, eu me perdi de mim mesmo. Se você sente que está vivendo no automático, este vídeo é para você. Não para te dar respostas rápidas, mas para acender uma luz, para te lembrar que existe uma força silenciosa dentro de você, esquecida, mas viva. E que talvez, só talvez, esteja na hora de parar de fugir e começar a voltar. A origem oculta dos vícios emocionais. O que você chama de vício pode ser só uma tentativa desesperada de anestesiar a dor. Nem todo vício tem cheiro de álcool, gosto de açúcar ou aparência de um cigarro aceso no escuro. Muitos vícios são silenciosos, invisíveis, socialmente aceitos. São repetições disfarçadas de escolhas. São rotinas que se fingem de conforto, mas que apenas te mantêm longe de si. Você se distrai para não pensar, come para não sentir, se ocupa para não escutar aquele grito interno que insiste em te lembrar da ausência de sentido. E com o tempo, isso tudo vira parte de quem você acredita ser. Mas não é identidade, é fuga. Uma fuga emocional sofisticada, quase imperceptível. Cigarros, redes sociais, pornografia, compras compulsivas, séries infinitas. Tudo isso parece prazer, mas por trás, o que mora mesmo é o desejo de silenciar a dor. Epicuro já falava sobre isso. A verdadeira felicidade, dizia ele, não está na busca desenfreada por prazeres intensos, mas na serenidade que nasce de prazeres simples e conscientes. Só que a nossa cultura aprendeu a confundir prazer com alívio imediato. E quanto mais imediatismo, mais nos afastamos de nós mesmos. A dopamina acelera, mas não preenche. O sistema de recompensa do cérebro grita mais, enquanto a alma sussurra: chega. Você não está buscando prazer, está fugindo da dor. Essa é a verdade que muitos evitam, não porque não saibam, mas porque sentem medo do que vão encontrar se pararem. Mas é só quando você se permite olhar essa dor nos olhos, sem julgamento, sem fuga, que ela começa a perder o poder que tem sobre você. Porque enquanto a dor for evitada, ela continuará comandando seus impulsos por trás das cortinas.
quando a mente vira um campo de batalha. Dentro de você, há vozes que discutem. Uma quer gritar, a outra quer fugir, uma quer reagir, a outra quer sumir. E nesse caos interno, você tenta parecer calmo, tenta parecer no controle. Mas por dentro, tudo está em guerra. Uma guerra silenciosa, solitária, desgastante. É aí que nasce a exaustão que você não consegue explicar. Não vem do trabalho, não vem da rotina, vem da tentativa diária de conter o que está prestes a transbordar. Autocontrole não é repressão, é liberdade interna, é conseguir sentir sem se afogar, é olhar o caos e ainda assim escolher o silêncio. Epicteto diria: você não controla os eventos, mas como responde a eles. Essa frase parece simples, mas carrega uma revolução inteira, porque o verdadeiro poder não está em dominar o mundo, está em dominar a resposta que você dá ao mundo. Muitos acham que controlar emoções é sufocá-las, engolir o choro, prender a raiva, forçar um sorriso, mas isso não é controle, isso é implosão. E um dia o corpo cobra, o coração acelera, o estômago aperta, a mente não silencia. O estoicismo não ensina a ignorar o que se sente, ensina a digerir, a reconhecer, a transformar. Há um método simples, quase invisível, que pode abrir essa porta. Começa com a respiração, uma respiração profunda, estoica, 3 segundos para inspirar, 4 para soltar, e depois nomeie a emoção. Sem pressa, sem culpa. Estou com raiva, sinto medo, estou cansado. A mente, quando nomeia o que sente, deixa de ser prisioneira do que sente. Esse é um princípio da terapia de aceitação e compromisso. Mas é também uma prática milenar. Os antigos já sabiam. Quando a emoção tem nome, ela perde o domínio. Uma espada embainhada é mais forte do que uma espada desembainhada. Porque a força real não está em atacar, está em saber que você poderia, mas escolhe não. Está em ter a raiva nas mãos e ainda assim não soltá-la. Está em sentir tudo e mesmo assim permanecer. O silêncio como arma de cura ou destruição. Há um silêncio que cura e há um silêncio que adoece. Às vezes é difícil distinguir. Porque o mesmo silêncio que traz clareza também pode esconder solidão. O mesmo silêncio que te reconecta pode, aos poucos, te afastar de tudo. Tudo depende de onde ele nasce, se nasce da paz ou da dor não dita. O silêncio pode ser um santuário, um espaço sagrado onde você respira, observa, acolhe. Um lugar onde a mente desacelera e o coração volta a pulsar no ritmo certo. É nesse silêncio que você escuta a si mesmo de verdade, sem interferências, sem distrações, sem vozes externas, só você. Só a verdade que o barulho do mundo costuma encobrir. O silêncio é onde a alma encontra morada, mas o mesmo silêncio pode virar cárcere. Quando você se cala por medo, quando se isola não por sabedoria, mas por exaustão. Quando a ausência de palavras se transforma em ausência de vínculos, a linha entre solitude e abandono é tênue, e quando atravessada, você deixa de estar em paz e começa a desaparecer. A espiritualidade começa no silêncio, porque é ali que você se lembra do que realmente importa. Ali a alma respira, mas é preciso cuidado. Há sinais sutis de que o centro foi perdido. Quando o silêncio começa a doer mais do que confortar, quando você para de escutar a si mesmo, quando o silêncio se torna punição e não refúgio. O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, é presença total, presença com o que você sente, presença com o que você evita, presença com o que precisa ser curado. E essa presença pode doer no começo, mas cura no fim, porque é no silêncio certo que você começa a voltar para casa, a sombra que você finge não ver. Há partes de você que foram rejeitadas tão cedo, que você nem se lembra mais delas. Emoções que aprendeu a esconder, gritos que transformou em sorrisos, raiva que engoliu em silêncio, tristeza que cobriu com produtividade. Mas elas continuam aí, no escuro,
no fundo, esperando o momento certo para voltar, porque o que você rejeita dentro de si cresce no escuro. Carl Jung chamava isso de sombra, não como algo maligno, mas como tudo aquilo que você negou em si mesmo para ser aceito, para ser amado, para ser visto. A sombra é feita de tudo o que você decidiu não mostrar, por medo, por vergonha, por sobrevivência. Mas quanto mais você tenta enterrá-la, mais ela te controla. Você acha que está no controle, mas é a sombra que decide como você reage. É ela que impulsiona a explosão repentina, o choro sem motivo, a vontade de sumir. Ela que escolhe, sem que você perceba, repetir padrões que você disse que não repetiria mais. Porque a sombra não some, ela espera. E aparece quando você está cansado demais para resistir. Reprimir não é transcendência. Ignorar não é superação. O que não é olhado se transforma em vício, em reatividade, em estagnação. E esse é o paradoxo. Quanto mais espiritual você tenta ser, mais perigoso se torna fugir da dor. Porque você começa a confundir iluminação com fuga. Começa a acreditar que se sentir dor é porque algo está errado com você. E não está. Existe um gesto simples, quase invisível, que pode iniciar a reconciliação. Escrever. Escrever sem filtro, sem censura, sem objetivo, apenas escrever. Deixar que a sombra fale. 10 minutos com papel e caneta podem ser mais reveladores do que anos de silêncio. Porque às vezes a sua cura não está no que você reprime, está no que você finalmente tem coragem de escutar. Quando a alma fica exausta. Há cansaços que o sono não resolve. Você deita, mas não descansa. Fecha os olhos, mas a mente continua acesa. O corpo está parado, mas por dentro tudo pulsa, tudo aperta, tudo gira. E você chama isso de estresse, de ansiedade, de rotina pesada. Mas na verdade é a alma pedindo socorro. É o seu interior gritando por reconexão, por escuta, por presença. O corpo fala o tempo todo, mas você tem escutado? Tem percebido a tensão no pescoço, a rigidez da mandíbula, o estômago que embrulha sem razão, a insônia que chega mesmo depois de dias exaustivos? Isso não é normal, isso é sinal. Sinal de que algo dentro de você precisa ser olhado, que o corpo está carregando o que a mente não soube processar. A alma, quando cansada, pesa no corpo, e o corpo, quando sobrecarregado, começa a travar. É como tentar correr com o freio puxado. Você se esforça, se entrega, faz o que precisa, mas não avança, porque por dentro algo não está alinhado, algo está fora do eixo, e a cura começa no retorno a esse centro. Um retorno que não exige força, mas escuta. Há uma prática silenciosa, quase esquecida, que pode abrir essa porta, sentir o corpo de dentro para fora, fechar os olhos, respirar fundo e escanear, dos pés à cabeça, sem pressa, apenas observando. Onde está a atenção? Onde dói? Onde pulsa? E depois, respirar. Inspira por 4 segundos, segura por 7, solta por 8. De novo, até que o corpo comece a soltar o que guardava em silêncio. Wilhelm Reich falava sobre isso. A bioenergética entende o corpo como guardião das emoções não expressas. E quando você respira com consciência, você não apenas oxigena, você liberta. Liberta emoções presas, memórias congeladas, dores esquecidas, porque às vezes o que sua alma mais precisa não é de uma resposta, é de um espaço para respirar. Por que você está sempre tão cansado, mesmo dormindo? Não é o corpo que está cansado, é a alma que está pedindo trégua. Uma trégua dos estímulos, das cobranças, das expectativas que você mesmo alimenta. É um cansaço que não vem da atividade, mas da ausência de repouso verdadeiro. Um cansaço que se acumula na alma quando você vive sem pausa, sem silêncio, sem espaço para apenas ser. Você se deita, mas continua ligado.
olha para o teto e os pensamentos não param, como se o mundo estivesse dentro da sua cabeça, barulhento, exigente, infinito. Esse é o cansaço mais perigoso, aquele que vem da constante ativação. O mundo te ensinou que estar ocupado é estar vivo, mas viver não é se manter em movimento o tempo todo. Viver também é saber parar. O estudo de Schachter e Singer mostrou que interpretamos nossas emoções de acordo com o ambiente. Mas e se o ambiente for tóxico? E se o que você chama de normal for, na verdade, a fonte do seu desgaste? O excesso de ruído, telas, cobranças, notificações, cria uma sobrecarga que não dá tempo para a alma respirar. E isso adoece em silêncio. Talvez você precise de menos do que imagina. Talvez a sua alma esteja pedindo por microambientes de nutrição emocional, um pouco de natureza, uma música que te lembre de quem você é, um momento de silêncio real, uma pausa sem culpa, porque o que te sustenta não é o que te distrai, é o que te reconecta. Cuidado com o que você chama de rotina, cuidado com os ambientes que você chama de lar, cuidado com a normalidade que te esgota. Porque o descanso real não está apenas em dormir, está em parar de fugir de si mesmo. E isso, às vezes, começa com o simples gesto de se permitir, não fazer nada, só existir, só respirar, só estar. A arte de recomeçar, mesmo que ninguém veja. Recomeçar não é voltar ao início, é voltar para si, voltar mais consciente, mais inteiro, mais verdadeiro. E quase sempre, recomeçar acontece no silêncio, longe dos aplausos, longe dos olhos, longe das expectativas alheias. É um gesto íntimo, invisível, mas profundamente transformador. A transformação silenciosa é a mais profunda de todas, porque ela não depende de aprovação, não precisa de plateia. Acontece quando você escolhe não repetir. Quando você respira fundo e decide não se abandonar de novo. Quando você tropeça nos mesmos buracos de sempre, mas desta vez levanta com mais calma, com mais presença, com mais compaixão. A dor que você sente não é fracasso, é solo fértil. Marco Aurélio dizia que o bambu que enverga com o vento é mais forte do que o carvalho que se parte. Você também é assim, flexível na dor, resiliente na queda. Sua força não está em nunca se dobrar, está em saber que mesmo dobrado, você continua de pé por dentro. E isso já é recomeço. Há um momento quase sagrado que pode marcar esse retorno. 2 minutos, apenas 2. Feche os olhos, respire e pergunte: o que é impermanente em mim hoje? Essa prática, o momento Marco Aurélio, não exige respostas, só exige presença. Um breve encontro consigo mesmo todos os dias, porque é nesse encontro que o recomeço se enraiza. E talvez o momento mais poderoso da sua jornada não seja aquele em que você se mostra forte, mas aquele em que você desiste de fingir força, porque é nesse exato instante que você reencontra a verdadeira, a que não precisa provar nada, a que nasce do silêncio, a que floresce na queda, a que mesmo invisível transforma tudo, o círculo que você precisa romper. Às vezes, o problema não está em você, está no ambiente que te cerca, está nas pessoas que alimentam suas fugas, nos lugares que te mantêm anestesiado, nos hábitos que parecem inofensivos, mas que secretamente te afastam da sua essência. E isso é difícil de admitir, porque muitas vezes você chama de lar, aquilo que na verdade só te mantém preso. Ambientes que alimentam seus vícios não merecem sua permanência, mas a lealdade à dor costuma ser silenciosa. Você permanece onde dói, porque pelo menos é familiar. E o familiar, mesmo que tóxico, parece seguro, parece previsível, parece certo. Mas a alma sabe, a alma sente, a alma implora por ruptura. E toda ruptura começa com um ato de coragem. Enxergar o campo de forças emocionais que te rodeia. Quais influências te elevam? Quais te sabotam?
Quais conexões te lembram de quem você é? Quais te empurram de volta ao que você jurou abandonar? Esse mapeamento invisível é mais importante do que qualquer técnica, porque você não floresce em qualquer solo. E uma semente não vinga em terreno árido. Carl Jung dizia: mostre-me uma pessoa que curou, e eu te mostrarei alguém que se afastou. Se afastou de hábitos, de ciclos, de pessoas, de versões antigas de si mesmo. E esse afastamento não é rejeição, é amor próprio, é instinto de preservação. É a alma dizendo: eu quero viver diferente. Você não é fraco por se afastar, é forte por reconhecer o que te esgota. E por mais que doa sair, mais ainda dói permanecer onde sua alma já não cabe. Porque todo ciclo que aprisiona precisa ser rompido. Não com violência, mas com lucidez, com decisão, com aquele tipo de firmeza que nasce de uma única certeza. Você não nasceu para repetir a dor. Você nasceu para transcender. O herói que ninguém vê ainda. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. A verdadeira jornada de transformação não se faz em saltos. Ela se constrói em passos. Passos pequenos, silenciosos, quase invisíveis, mas consistentes, repetidos, verdadeiros. É nesse ritmo que nasce a força estoica, não da grandiosidade, mas da repetição silenciosa do que importa. O mundo celebra conquistas visíveis, mas o estoicismo celebra aquilo que ninguém vê. A decisão de respirar fundo em vez de explodir. O gesto de levantar da cama mesmo sem vontade. O cuidado de escutar a si mesmo antes de reagir. Isso é heroísmo. Isso é vitória. Porque o verdadeiro herói não é o que vence o mundo, é o que vence a si mesmo todos os dias. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. Não como uma metáfora bonita, mas como uma verdade crua. É justamente onde você falha, onde você tropeça, onde você sente vergonha, que mora o seu ponto de virada. A dor não é um desvio, é parte do trajeto. E quando você entende isso, a culpa se dissolve. A comparação perde força e o progresso silencioso ganha valor. Existe uma prática simples, mas poderosa: registrar micro-vitórias, um diário emocional, um calendário de constância, não para controle, mas para conexão, para lembrar-se de quem você está se tornando, para dar nome ao que antes passava despercebido, porque toda vez que você escreve, você ancora sua verdade no tempo. Você reconhece o esforço que o mundo ignora. Você é o herói que ainda não se vê como tal, mas cada silêncio escolhido com consciência, cada impulso não alimentado, cada ciclo não repetido, é um ato de coragem. E a coragem estoica não faz barulho. Ela se move por dentro, em silêncio, em presença, em verdade. A liberdade está em você. Você já possui tudo o que precisa. Só esqueceu onde guardou. Esqueceu no corre da rotina, no peso das expectativas, nos ruídos que tomaram o lugar da sua própria voz. Mas lá no fundo ainda pulsa uma chama discreta, uma lucidez silenciosa, um chamado, não para ser alguém diferente, mas para voltar ao que você já é, sem as camadas de proteção, sem as máscaras da força forçada, sem as fugas que cansam mais do que aliviam. Relembre, não é sobre força, é sobre clareza. A clareza de saber onde você está e para onde não quer mais voltar. A clareza de enxergar a dor não como inimiga, mas como sinal. A clareza de perceber que a prisão não era de aço, era feita de hábitos, de repetições, de medos, e que você tem as chaves. Sempre teve. Silencie o mundo, ouça-se. Essa é a revolução. Não a que grita, mas a que escuta. Escuta os próprios passos, escuta os próprios limites, escuta os próprios desejos que ficaram soterrados por tantos deveria. E nesse silêncio começa a liberdade. A liberdade que não depende de ninguém. A liberdade que nasce quando você para de lutar contra si. Com estoicismo, com psicologia, com presença, você reconstrói sua liberdade.
tijolo por tijolo, respiração por respiração, sem precisar provar nada a ninguém, apenas sendo, apenas voltando, apenas se lembrando. Se algo em você acordou hoje, escreva, declare, recomece, não para ser melhor, mas para ser inteiro, para ser verdade. Porque a coragem estoica não está em nunca cair, está em sempre voltar, voltar mais sábio, mais leve, mais seu.